Muito boa tarde, aliás, boa tarde não, bom dia a todos. Estamos ao vivo com o nosso Live Jovem Pan, aqui direto do Estúdio Total, no Shopping da Pan, em Porto Alegre. Hoje recebendo Patrícia Mazeron, ela é psicóloga, psicanalista, especialista em psicoterapia psicanalítica em adultos, casais e família. Ela vai falar conosco hoje sobre um assunto muito recorrente, um assunto sempre atual, que é a depressão. E também qualquer outra dúvida que vocês, nossos internautas e ouvintes da Jovem Pan, estão acompanhando. Também estamos ao vivo no portal Leovê para toda a Serra, Porto Alegre, São Paulo, Caxias do Sul, enfim, podem mandar as suas questões também aqui para o nosso Live Jovem Pan, que recebe hoje a Patrícia, que é da Clínica Horizontes, que é a clínica responsável pelo nosso Pan Saúde, que é veiculado de segunda a sexta-feira, às 4 da tarde, com a Vanessa Dil, trazendo dicas de saúde pra gente aqui no microfone da Jovem Pan. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Patrícia Mazeron para nos trazer esses detalhes de assuntos atuais. Aliás, a depressão sempre é atual, é impressionante como a gente nunca passa o período de se falar sobre isso para evitar que isso aconteça, porque realmente é uma doença. Patrícia, muito boa tarde, muito obrigado, muito bom dia, já estou de tarde, segunda vez. Muito bom dia para você. Bom dia. E é um prazer muito grande te receber aqui no estúdio da Jovem Pan para falarmos exatamente sobre depressão. E o meu abraço a todos lá da Clínica Horizontes também, a Vanessa que está de férias e a todos que estão nos acompanhando. Bom dia. Bom dia, Fabiano. Bom, agradeço o convite de vir aqui, né, falar desse assunto que hoje em dia está cada vez mais falado, né, e cada vez mais em voga, né, porque é uma doença que tem crescido, né, e tem crescido muito entre crianças, jovens e os idosos, né, também. Mas então, a gente, em primeiro lugar, o que eu pensei, né, de nós podermos fazer uma diferenciação, porque as pessoas hoje falam em depressão, falam em tristeza, né, tu passa por alguém e diz, como é que tá? Eu tô muito deprimido, tal, tá triste porque, sei lá, perdeu um ente querido, tá triste, tá em luto, mas não tá deprimido, não é um deprimido. E hoje em dia as pessoas estão muito confusas com todos esses conceitos, né. Bom, então assim, uma das coisas que eu pensei, né, em poder fazer uma diferenciação, né, entre esses conceitos, né, tristeza, luto, melancolia. E até antes de você entrar mais especificamente, Patrícia, já uma pergunta. A incidência da depressão, ela não tem uma idade específica, ela pode acontecer em qualquer idade, com crianças, jovens, adultos, idosos? Pode acontecer em qualquer idade, em qualquer idade. E é diferente a maneira como ela se manifesta e a maneira de identificar, né, como se identifica. Um adulto, ele consegue dizer o que sente, ele consegue identificar o que ele está sentindo e poder fazer alguma coisa, buscar ajuda, fazer alguma coisa com isso. Quando ele não consegue identificar, muitas vezes a própria família percebe, se dá conta que está mudando o comportamento, a pessoa está com um comportamento diferente. E muitas vezes a própria família pode buscar ajuda, né? No caso da criança, a criança ela não consegue perceber, ela não consegue saber o que está acontecendo com ela. Muitas vezes o sinal da criança aparece justamente com dor no corpo, vai para o corpo. Né? Uma criança que, por exemplo, reclama de muita dor de barriga. Às vezes ela quer chamar a atenção e usa esses superfúgios para chamar, para mostrar ou não? Não é para chamar a atenção, ela não sabe o que está sentindo. Não identifica. Porque é o adulto que diz para a criança o que é angústia, o que é tristeza. O adulto que nomeia, ajuda a criança a criar esses nomes. Por exemplo, uma criança quando tem um pesadelo, quando é bebê, o bebezinho começa, ou a criança, ela não sabe se aquilo é realidade, se aquilo é sonho, o que é. Então a gente pode dizer, é o adulto que identifica, isso é um pesadelo. O sonho, ele é bom, o pesadelo, ele é ruim. Então a gente consegue dizer para a criança algumas coisas. Eu acho que tu tá triste porque o teu cachorrinho morreu, por exemplo, ontem. A criança às vezes sente uma dor de cabeça, não consegue muitas vezes identificar. No caso da depressão, né, que não é um estado de ânimo. A tristeza é um estado de ânimo, né? Então, assim, é um estado de humor, né? A depressão já é algo diferente. É mais complicado no sentido de que é uma doença. Às vezes as pessoas não entendem isso, a família não entende. E pensa, isso é frescura, reage, vamos lá, vamos sair dessa. E a pessoa sabe que tem que sair,
quer sair dessa e muitas vezes não consegue sair desse lugar que se encontra, né? Então, e a criança, como eu estava dizendo, ela não consegue identificar isso, ela fica desanimada, ela vai se fechando, ela vai se em si mesmando. É o caso mais preocupante porque a criança não sabe o que ela está sentindo? É bem preocupante, porque ela não sabe. E muitas vezes a família não se dá conta. Muitas vezes, é tão bonzinho, ele é bem quietinho, né? Aquela criança bem quietinha, tão boazinha. Por isso se brinca tá que às vezes é quietinha. melhor. É por isso que se diz que às vezes é melhor uma criança que esteja ativa do que aquela certamente, que esteja certamente, porque a criança ela tem que estar ativa, ela tem que estar querendo descobrir o mundo, né? Ela está buscando o mundo, né? Ela quer conhecer o mundo, descobrir o mundo. E quando a criança não está fazendo isso, ela está quietinha demais, bom, aí eu acho que tem que começar a se preocupar. Não ficar feliz porque é quietinho. Dorme bastante, uma criança de 3 anos, dorme muito durante o dia. Bom, é uma preocupação, algo está errado. Porque uma criança de 3 anos tem que dar uma cestadinha, talvez, depois do almoço, mas não pode dormir demais. Tem que acordar cedo, tem que brincar, tem que incomodar, tem que jogar bola, tem que brincar com o cachorro, né? Não pode ficar quietinha, porque senão tem que alertar, né? Então, esses são alguns sinais, né, da criança quando ela não quer comer, quando está muito quietinha, quando não quer se separar daquela pessoa que ela confia, né, a mãe, o pai ou algum cuidador, né, quando entra na escolinha e não quer ficar, chora demais. Isso pode acontecer, né, a angústia de separação. Mas quando é demais, que a criança não consegue sair, fica na escolinha, no cantinho, quietinho, enquanto os outros estão brincando, estão interagindo, abre o olho que tem alguma coisa. É um sinal de alerta. É um sinal. Estamos recebendo Patrícia Mazeron, ela é psicóloga, psicanalista, especialista em psicoterapia e psicanálise, dá para dizer, né? Uhum. Em adultos, casais e também família, está falando hoje aqui na Jovem Pan sobre depressão, que é um mal aí que realmente talvez seja o mal do século, eu já ouvi falar, do novo século. Uhum. Eu sei que no século passado foi o mal do século. Foi o mal do século. Acredito que até se mantém devido a tudo que acontece, em tanto, crescimento, né, dentro dos cotidianos, tanto familiares quanto hoje em dia, cada notícia que a gente recebe, né, Patrícia, uhum, que a gente realmente fica naquela coisa, né, até onde vamos parar, E, enfim, eu tenho uma questão para fazer para você. Essa questão do sono, especificamente, que você havia dito que algumas crianças não podem dormir tanto. Para adultos também serve a mesma coisa? Aquela criança, ou aquele adulto, melhor dizendo, o adolescente ou adulto que dorme demais, ele está já desempenhando ou mostrando alguns sintomas de depressão? Não querer fazer alguma coisa, ficar só deitado, enfim? Sim, pode ser, né? A criança, como eu disse, ela tem que estar ativa, né? Quando ela vai dormir demais, quando ela não consegue, ela não tem energia, ela está desenergizada para fazer alguma atividade, e o adulto também, né? O adolescente a gente tem que tomar cuidado, porque o adolescente vai diferente, né? O adolescente dorme demais durante o dia, mas o pai e a mãe às vezes não sabem que ele passou a noite inteira no computador jogando, né? Então, já é uma questão fisiológica, né? É um outro jeito de funcionar. Mas a criança e o adulto, quando estão demais, quando não querem mais levantar, quando não estão querendo sair da cama, quando está faltando energia, quando não tem interesse pelo mundo, né? Aí então tem que abrir o olho, né? É um sinal. Podemos pensar que é um sinal de que algo está acontecendo. Existe alguma idade específica onde a depressão ela se acentua, pelos dados que vocês têm, pelo número de pacientes que acabam se apresentando com esse tipo de problema, com esse diagnóstico? Olha, eu não tenho esse dado, né? Mas a gente pode pensar que sempre que acontece alguma mudança, por exemplo, na adolescência, né? Isso pode acentuar, porque o adolescente está passando por diversas transformações, né? Então, muitas vezes é um momento de desencadear algum processo depressivo, pode desencadear. Por quê? Porque o adolescente está vindo a trancos e barrancos, talvez, né? Um adolescente deprimido vem a trancos e barrancos superando. Chega na adolescência, ele tem que enfrentar muito mais o mundo e não tem mais aquela proteção familiar, né? Porque ele tem que ir para o mundo. Muitas vezes, alguma coisa caiu. Mas não tem problema. Tá. Muitas vezes, então, o adolescente, ele
está passando por essas mudanças e isso aparece de uma maneira um pouco maior, né? Pode aparecer essa depressão, desencadear. E na terceira idade, né? Onde também vem perdas muito grandes. No adolescente também perde muitas coisas. Perde o corpo da infância, os hormônios começam a se modificar, né? Modificar o jeito de funcionar. E na terceira idade também, né? A gente pode pensar que existem muitas perdas concretas, né? Perdas de familiares, perda de amigos, perda do corpo também de novo, né? E aí então isso também pode acontecer, pode desencadear, pode vir à tona uma depressão. Deixa eu citar quem está acompanhando ao vivo aqui conosco, Patrícia, a Manuela Tzuka está aqui elogiando você, dizendo que a Patrícia Mazeron é uma excelente profissional. Obrigada. E compartilhou nosso vídeo, muito obrigado. O Elias Carteri, estou aqui que está assistindo, acompanhando. A Júlia Caroline da Rocha, Clínica Horizontes, parabéns. Ela também está acompanhando ao vivo o nosso Live Jovem Pan desta quarta-feira pela manhã, falando sobre depressão com a Patrícia Mazeron, que é lá da Clínica Horizonte. Ela é psicóloga, psicanalista, especialista em psicoterapia e psicanálise adulto, casais e família. A gente vai falar um pouquinho também sobre esses assuntos de casais, família, que também são muito recorrentes hoje em dia nesse nosso novo milênio, Patrícia. Mas ainda sobre depressão, qual é o diagnóstico sendo colocado? Bom, é depressão. Qual é o tratamento? Existe um tratamento eficaz, rápido, enfim, ou é um trabalho um pouco mais longo, a longo prazo, para que seja colocado para a pessoa e que ela possa realmente sair disso? É só com remédio? É um tratamento mais psicológico que qualquer outra coisa, enfim? Bom, tem diversos tratamentos, né? O tratamento psicoterápico, quando se identifica na criança, quanto mais cedo levar a criança para tratamento, quanto mais cedo levar o paciente para tratamento, melhor. Né? No caso, só que tem técnicas diferentes de trabalho, né? No caso da criança, se for uma depressão muito grave, né? Sempre tem que fazer uma avaliação, sempre, qualquer tratamento se faz uma avaliação, né? Bom, nessa avaliação se identifica qual o diagnóstico, o prognóstico e como que nós vamos tratar, faz um plano de trabalho. Muitas vezes se manda, dependendo da gravidade, vai para uma avaliação psiquiátrica, eu costumo mandar, quando é um caso grave, para uma avaliação psiquiátrica, se eu entender que precisa avaliar para medicação, né, para alguém, para a pessoa tomar medicação. E muitas vezes necessita da medicação junto com psicoterapia. Só a medicação, ela pode sim aliviar o sintoma, né? A medicação alivia o sintoma. Muitas vezes as pessoas vão para o psiquiatra e largam a psicoterapia, o que é um grande erro. Por quê? Porque aí diz assim, não, mas eu já estou bem. Sim, está bem porque a medicação fez o seu efeito, mas aliviou o sintoma, mas a causa que tem que ser tratada não está sendo tratada. Né? Então, a conjunção psicoterapia e medicação, quando precisa de medicação, né, funciona muito bem. Agora, uma criança, se não é tratada, ela pode vir a ser um adolescente que, por exemplo, vai se aliviar com droga. Porque chega na adolescência, aquele adolescente esquisitão, que não se relaciona muito bem, daqui a pouco ele entra num grupo e tem droga. Opa, ele usando droga, ele fica solto, ele se sente bem e aquilo é um alívio momentâneo e falso, né? É artificial. Então, essa criança que não foi tratada pode ir se desenvolvendo, né? Num quadro pior, que só piora. Então, a psicoterapia é fundamental, né, no tratamento da depressão. Ela demora, não é imediato, né? Nos casos mais graves, sim, então vai para uma medicação, né? E a medicação ajuda a conter para poder tratar a causa na psicoterapia, né? No caso de criança, adolescente ou adulto, o idoso digamos assim, o processo não pode ser tão longo como uma psicoterapia psicanalítica, né? Por uma questão de tempo, né? E o idoso também não vai tratar as coisas lá tão profundas, né? Porque imagina chegar aos 80 anos e se dar conta que tu devia ter feito tanta coisa diferente na tua vida, isso é frustrante demais, porque tu não tem tempo de recuperar, né? Então,
tu tem que fazer uma outra linha de trabalho para que ele possa sim conviver com o que vem pela frente, conviver com a ideia da morte, se preparar para isso, né? Então, porque o idoso vai se dar conta de que a morte está ali, logo ali, e que ele tem que lidar com isso. E viver com a morte é muito ruim. Tu pensar o tempo todo na morte, né, na perda. Então, tem que fazer. É um trabalho um pouco diferente do que da criança, do adulto, do adolescente, porque tem muito tempo para fazer muita coisa lá para, né? Exato. E é recorrente esse caso também, né? Essas, eu vou dizer até um termo mais popular, as crises existenciais em função disso, acredito eu que elas são algo que não é tão raro assim. Deixa eu só também colocar aqui, Patrícia, a Ana Menini colocou aqui que está assistindo também a gente. Quem mais está assistindo o nosso Live Jovem Pan com a Patrícia lá da Clínica Horizontes. Clínica Horizontes que apresenta conosco aqui diariamente, segunda a sexta-feira às 4 da tarde, o Pan Saúde. Quem mais é a Priscila Stout, Clínica Horizontes com ótimos profissionais. A Caroline Gomes de Souza também elogiando a Clínica Horizontes, os profissionais que lá estão. Clínica Horizontes, nossa parceira aqui na Jovem Pan. Mas eu quero colocar ainda sobre essa questão dos idosos, principalmente, e até porque tenho idosos na minha família que não raro passam por esse tipo de situação. De forma imediata, e até vou dizer assim, num primeiro momento, qual é a primeira dica para aquela pessoa que tem uma pessoa idosa dentro de casa que sofre de depressão, essa depressão dos 80 e poucos anos, e daqui a pouco sabe que não tem mais nem a metade disso, muito menos que isso pela frente? Como lidar com esse tipo de situação, principalmente para os familiares, que às vezes não sabem como lidar? Não sabem lidar. Acho que tem que procurar realmente uma ajuda profissional, né, para que possa ser orientado, porque às vezes a família também precisa dessa orientação, de como lidar com esse idoso que, por exemplo, está perdendo a memória, e se dá conta que está perdendo a memória, e está sofrendo com isso, né, perdendo a audição. Como que o familiar deve lidar com esse idoso, né? E às vezes essa orientação também é importante. Então, um trabalho em que pode fazer uma orientação com a família, pode fazer um tratamento com uma psicoterapia com este idoso, né? Para que ele também busque outras maneiras de enfrentar, né, as suas limitações, né? Porque o idoso muitas vezes chega nos 80 anos e resolve consertar um telhado, né? Resolveu consertar o telhado, mas ele consertou a vida inteira o telhado da casa, né? Limpando consertar o telhado. A calha da casa. Quer dizer, ele fez isso a vida inteira. Chega aos 80, ele vai lá, bota a escadinha, aquela mesma escadinha, e vai subir. A possibilidade dessa pessoa cair e se machucar, e aí pode ser um fatal, pode ser um machucado que acabe. Quebrou um fêmur, um idoso, às vezes não recupera. E aí desencadeia todo um processo de degradação emocional. Né? A limitação física. A limitação física é muito difícil de ser enfrentada. O idoso não quer enfrentar a sua limitação, é muito difícil. Fez isso a vida inteira, eu dirigi a vida inteira, eu trabalhei a vida inteira, como é que agora vão me tirar isso? Né? Então, a ideia é poder trabalhar com essa pessoa. Bom, isso não dá mais. Mas o que pode ainda fazer? Porque tem muita coisa que pode ser feita. Qual é a alternativa? Né? Quais são as alternativas dessa pessoa fazer? Tem atividade física, que é muito importante a vida inteira, e para o idoso também. Então, de poder fazer esse trabalho junto com uma equipe, pode ser uma equipe, né, com a pessoa e com a família. A orientação é muito importante, porque tem que ter muita paciência às vezes. Muito legal. Patrícia Mazeron conosco aqui na Jovem Pan, no nosso Live Jovem Pan, falando sobre depressão, e é claro que eu vou questionar outras coisinhas aqui, vou ampliar um pouco, porque os assuntos são vários que a gente vai lembrando e vai conversando. A Lisiane Storniolo também está nos assistindo, dando parabéns à equipe do Horizontes, parabéns a você também, viu, Patrícia, pela participação conosco aqui. Obrigada. Agora, Patrícia, existe a crise dos 30, dos 40, dos 50, dos 70, dos 80? Existe realmente isso ou é muito mais um folclore? Estou dizendo isso porque eu fiz 40 agora há pouco tempo. Deve ter passado pela crise. Bom, podemos pensar, né, que todas são mudanças, né? Eu sempre brinco que a mudança de década sempre é marcante, né? Quando faz 20, 30, 40, 50 e eu acho que cada vez fica mais marcante. Mas sempre tem a mudança, né? E a gente se deparar, né, com
um limite, né? Com algo que é real. Bom, 40, 40, né? Depois tu vai ver que quando tu fizer 50, tu também vai dizer, meu Deus, 50. E assim a gente vai, como se fizesse muita diferença a década. A mudança só, eu digo quando muda 2 dígitos. Mas a crise, ela acontece porque a gente se pergunta, né? Como a gente se pergunta todo fim de ano, o que eu fiz? O que eu vou fazer para o ano que vem? Como é que vai ser? A gente se pergunta. Só que quando isso acontece comigo, que não é uma coisa festiva, como um fim de ano, tá, e agora? Eu cheguei nos 40, eu cheguei como eu queria, eu cheguei nos 50, eu cheguei aonde eu queria estar, e geralmente a gente não tá onde a gente queria estar. Porque nós temos planos, nós quando temos 20 anos, a gente imagina chegar aos 40, realizado. Né? E a gente não consegue, não tá, porque a gente não se realiza completamente. A gente teve o filho que queria ter, talvez, tem um emprego que gostaria de ter, se formou naquilo que gostaria, trabalha na profissão, tá, mas falta... Essa frustração pode gerar uma depressão também? Pode, depende como a pessoa se coloca, depende qual a expectativa que também a pessoa coloca nisso. Se a pessoa não sabe lidar com a limitação da vida, né, com as limitações que existem, bom, aí sim, se tu criou uma expectativa muito grande, se tu achou que muito lá em cima e que tu te cobra essa realização, quando tu não consegue, quando tu perde uma ideia, né, muitas vezes pode causar um quadro melancólico. E a depressão em si, ela é algo hereditário ou é muito mais uma questão interna de cada um, alguma questão que não desenvolveu em função de uma criação, enfim, de alguma âncora que ela criou negativa na infância? Tá. Essa pergunta é importante essa pergunta. Eu sempre digo o seguinte: todos nós temos células cancerígenas, por exemplo, que algumas pessoas desenvolvem o câncer, outras pessoas não desenvolvem o câncer, né? Todos nós temos dentro da gente muitas coisas. A neurociência hoje está provando que é genético, que tem questões genéticas, né? Tem todo um estudo. O meu trabalho como psicanalista, né? Eu penso assim, eu entendo que temos predisposições para muita coisa, né? E que com o ambiente, com a criação, com aquilo como a gente vem ao mundo e lida com o mundo e como o ambiente vai nos dar suporte para enfrentar tudo isso, né? É o que vai desencadear ou não, né? Então, acredito que o ambiente tem uma participação muito importante nisso tudo. Né? Então, desde lá do bebê, como ele vem, como ele é concebido, como ele é esperado muitas vezes pela família, né? Como é concebido e como é criado, né? Então, eu acredito e entendo, né? É essa leitura que eu faço, que o ambiente o ambiente e as minhas coisas pessoais, então é isso que vai, né, definir ou poder ajudar essa pessoa a ter um desenvolvimento mais saudável. Existe uma máxima na programação neurolinguística que fala que cada pessoa é o que é devido à sua experiência de vida e faz o melhor que pode dentro do contexto do qual ela está inserida. Enfim, tem muito disso, né? Conforme ela cresceu, conforme ela aprendeu, daqui a pouco, se ela tem um familiar que desenvolve isso, ela pode captar isso, então. Claro, se tu tem uma mãe deprimida, né? Se tu tem uma mãe deprimida, tu nasce, essa mãe deprimida, ela não vai te olhar com brilho nos olhos que se espera de uma mãe olhar para o seu filho. Essa mãe deprimida vai ter um olhar opaco, vai ter um olhar triste, ela não vai trazer para esse bebê essa energia, toda esse que a gente chama essa narcisização que o bebê precisa, né? Ela não vai conseguir, ela tá deprimida. Essa criança, né, junto com as coisas dela que ela nasce, né, ela pode desenvolver, ser uma criança deprimida, né? Por exemplo, com uma mãe deprimida, uma mãe psicótica, talvez, a criança se deprime, fica num cantinho para não incomodar ninguém,
Então ela fica lá, é uma criança que tem que ser quietinha. Ela cresce com medo, dá para se dizer assim, né? Da repressão e, consequentemente... Ela cresce sem energia, desenergizada. Falta colocar libido nessa criança, né? Porque a mãe não tem isso para dar. Tem uma questão daqui a pouquinho para passar para você também, Patrícia, que me chamou a atenção em uma outra situação que quero trazer para você também. Deixa eu agradecer a Renata Viola Vives. Excelente, Patrícia. Precisamos falar sobre depressão. E a Bianca Evelyn Barbosa também participando conosco aqui no Live Jovem Pan, também falando aqui, questionando. Quem tiver alguma pergunta pode questionar. Nós iremos até um pouco antes do meio-dia com a Patrícia Mazeron, da Clínica Horizontes, para falar sobre depressão, sobre essas questões da psicologia. E eu tenho mais uma questão depois também sobre essa especialidade da Patrícia Mazeron, que é o tratamento psicoterápico e psicanalítico com adultos, casais e também família, que hoje em dia, como a gente vê falar sobre, eu tenho problema familiar em casa com a mãe, pai, tio, irmã, enfim, isso infelizmente acontece muito e acredito eu tem tratamento, e a Patrícia vai falar para nós aqui sobre isso. Agora eu ia perguntar, você falou sobre essa questão das crianças, principalmente a forma como elas crescem, e aí eu pergunto, Patrícia, o não, ele é bom ou ele é ruim? Ele é necessário. O não é fundamental para a criação, né? Porque na vida a gente ouve muito não, né? Então é fundamental o não, né? Principalmente no desenvolvimento da criança. Mas só não também não, né? Só não é muito ruim. Né? Então tem que ter um certo. A criança ela tem que ser permitida a viver, a crescer, a fazer coisas. O adolescente tem que ser permitido a se desenvolver, a crescer, a sair debaixo da asa, né, dos pais, mas tem que ouvir não, né? Tem que saber que tem coisas que não dá, né? A minha adolescência, eu podia sair de noite, 10 horas, na rua, né? Em pleno Menino Deus, eu ficava na rua brincando de esconder com meus amigos. Hoje em dia, meu filho, adolescente, quer dizer, ele, vou pra rua. Não vai nem de dia pro colégio, porque ele pode ser assaltado, porque passa num lugar que não é muito bom. Então, o não, ele tem que ser dito. Mas tu fazia? Sim, eu fazia, mas... Os tempos são outros. No século passado, né? Então são outros tempos. Então a gente tem que também poder saber. Agora, só não é muito ruim, né? E só o sim também é danoso. E isso é o difícil, né? De ser pai e mãe, né? É tu saber dosar até onde ir, saber né? Que, bom, tem aquela hora que não pode fazer tal coisa, mas daqui a pouco vai poder fazer. Então tá, eu vou ter que dizer que pode. Eu não queria porque eu estou preocupada, mas eu vou ter que dizer, né? Então, permitir que vá ao mundo o filho, né? O adolescente, a criança, o adolescente. Patrícia Mazeron, ela que é psicóloga da nossa Clínica Horizontes. Bom, para quem quiser entrar em contato com a Clínica Horizontes, ter mais detalhes posterior à nossa entrevista, Patrícia? Fica na Tristeza, né, a Clínica Horizontes. O telefone é 3019 1799. Fica na rua José Gomes, 393. Lembrando Tristeza. E lembrando que a Clínica Horizontes está conosco também aqui na Jovem Pan com o nosso Pan Saúde. Segunda a sexta-feira, às 4 da tarde. O conteúdo é com a Vanessa Dil, que é uma das sócias proprietárias da Clínica Horizontes, e traz para a gente esse detalhe. E também teremos, periodicamente, esses bate-papos falando sobre assuntos pontuais, como hoje, que a gente fala de depressão, as questões de psicologia, que são tão importantes nesse século. Parece que as pessoas meio que descobriram que isso pode ser solução para vários males da sociedade. Antes, eu acredito que as pessoas não davam a devida atenção à psicologia, né, Patrícia? Não percebe que as pessoas estão procurando mais? Eu acho que as pessoas estão aceitando mais, porque ainda tem uma ideia de que psicólogo é para louco, né? Ainda se tem essa ideia, as pessoas ainda têm vergonha, muitas vezes escondem, mas hoje em dia as pessoas estão podendo ouvir mais, a informação é maior, já estão sabendo que pode buscar ajuda, e vou te dizer aqui que é sinal de saúde, né? Uma pessoa que consegue buscar ajuda, né? E dizer, olha, eu não estou conseguindo enfrentar uma perda, essa situação, essa mudança na minha vida sozinha. Né? Admitir de algo que está errado. Isso é sinal de saúde. E até maturidade, eu diria também, né? Saúde e maturidade.
Quando uma pessoa chega, quando um adolescente pede, né? Porque hoje em dia os adolescentes estão podendo fazer isso. Eles pedem terapia, né? Eles pedem, eu quero alguém para conversar, né? Que seja, eu quero um tratamento, né? Porque eu não estou dando conta disso. O idoso está buscando mais, né? Então, as pessoas estão buscando mais, estão aceitando mais, né? O que é muito bom, né? E estão buscando outro tipo de ajuda também, né? O que nós temos lá na clínica, por exemplo, são tratamentos muitas vezes em conjunto, uma equipe multidisciplinar, psicopedagogo, uma criança que está com dificuldade de aprendizagem pode ser algum sintoma da depressão, né? Então, muitas vezes, pode ser um problema auditivo, aí temos a fonoaudióloga, mas às vezes, por problema auditivo, tem problema na educação e se deprime, porque a sua autoestima está lá embaixo, tem que usar um aparelho. Então, muitas vezes, se faz um trabalho em conjunto com psicólogo, psicopedagogo e fonoaudiólogo. E tudo isso, às vezes, combina com um bullying ainda na escola, que aí é diferente, eu não vou entrar na seara do politicamente correto, que hoje qualquer coisa que se faça está errada, né? Se eu colocar aquilo que eu vivi no meu tempo de infância e você, vão dizer não, hoje seria crime praticamente, mas enfim, saindo dessa questão do politicamente correto, o bullying realmente acaba direcionando para algumas pessoas que às vezes por uma incapacidade de absorção disso, acabam caindo até em depressão. É que sempre aconteceu, né? Então, se daqui a pouco tu tá fazendo uma brincadeira com alguém, né? Que tem uma autoestima que já não está bem, que já não vem bem, né? Já vem num desenvolvimento deficiente. Se tu faz uma brincadeira muitas vezes com essa pessoa pode não dar bola. Eu fui chamada de 4 olhos a minha vida inteira, né? Ok, eu tinha... Eu me lembro que me chamavam de bigodinho, que meu pai não deixava eu fazer o bigode aqui em cima, ficava. Em cima da boca, e ficava aquele cabelo, não era bigode, era cabelo, o bigodinho, então, até que um dia eu tirei, revoltado, meu pai brigou comigo. Mas enfim, não, você vai tirar, vai vir abaixo. Então, assim, ó, isso não me tocava porque eu não estava deprimida por usar óculos, eu não era uma cega, eu era só míope, então não era uma coisa que me atacava. Se eu tivesse vindo com uma depressão, já com uma estrutura frágil, se eu tivesse fragilizada, talvez isso tivesse me causado muita dificuldade em admitir um óculos, por exemplo, né? Uma lente de contato, com dificuldade na minha autoestima por causa disso. Então, a gente tem que saber, por isso, né, que a gente tem que ter muito cuidado com as brincadeiras que se faz. Algumas podem causar uma depressão, né? Outras podem simplesmente ser encaradas como brincadeira. Então, o bullying é um assunto que a gente seria um assunto para muito tempo, né? Se falar em bullying, as consequências do bullying, enfim. Iríamos longe, né? Realmente é um assunto bastante polêmico. Mas sem dúvida pode atrapalhar. Nós combinamos, Patrícia, antes de começar aqui o nosso Live Jovem Pan, que falaríamos também sobre 2 questões polêmicas. Uma delas, e me preocupa, eu tenho um filho pré-adolescente, muitos que estão assistindo agora, acredito também tem, é esse caso do baleia azul, que eu te confesso, eu tenho entendido e pesquisado por ter um filho que é pré-adolescente, tem 12 anos. Mas o que exatamente qual é a prevenção, qual é o efeito disso hoje em dia na sociedade, que há uma preocupação meio que geral sobre isso? Não, isso é uma coisa terrível, que é um jogo mortífero, né, em que as pessoas são 50 desafios, que existem, como é que se chama? Curadores, né, que são pessoas que estão na internet organizando esses desafios. São 50 desafios, são 50 dias. Cada dia tem um desafio novo em que a pessoa tem que fazer aquilo que o desafio manda e mandar um comprovante de que foi feito, né? Um dos primeiros é desenhar uma baleia, cortar o braço, né? Uma baleia. Eu acho que a gente tem que estar muito atento para os filhos, né? Mas eu entendo que aquela adolescente, não é porque a criança ainda não chegou lá, né? Mas o adolescente que entra em contato com isso, ele sabe. Hoje, todos eles já sabem o que significa e que é um jogo que o último desafio é se matar. O último desafio
Se chegar lá, né? Porque tem uns que são tão perigosos, subir num telhado o mais mutilam alto e tal, possível. Tem muita mutilação. E tem um deles que é subir num telhado o mais alto possível. E tu tem que te fotografar, tu tem que te filmar para mandar para os curadores. Agora, que ideia, né? E isso é uma coisa estúpida, né? Muito estúpido. Mas um adolescente que já vem mais deprimido, ele, para pertencer a algum grupo, para ser aceito em algum lugar, porque ele não é aceito na escola, ele sofre bullying, muitas vezes, para mostrar que ele pode, ele vai lá e entra nisso. Pode entrar numa dessas. Mas, como uma das primeiras coisas é cortar o braço, desenhar uma baleia, os pais têm que ver. Não é possível que... Tu consegue imaginar tu não enxergar teu filho fazendo uma mutilação dessas? Não é possível. Né? Tu não consegue imaginar, né? Eu não consigo, né? E conversar com os filhos. Os pais têm que conversar. Conversar sobre droga, conversar sobre sexo, conversar sobre depressão, conversar sobre as suas dores, né? Porque o adolescente que é pego nesses jogos são criaturas que chegam numa determinada idade e começam a esconder coisas do pai e da mãe. Mas eles se entristecem, eles estão em crise, estão com dificuldades, estão com problemas amorosos. E a gente tem que levar isso muito a sério. Porque a gente passou por isso. Quando tu era adolescente, a gente sentia aquelas... E era aquilo muito grave. Uma nota baixa era muito grave. Um fora de um namoradinho ou namoradinha era muito grave. Nós nos entristecíamos com uma nota ruim, né? Hoje eles aparecem, recupera do outro bimestre. Então, agora é trimestre, né? É trimestre. Não é mais, eu sou o tempo do bimestre. Então, assim, eles se deparam com isso e a gente tem que levar a sério essa dor. Porque é forte, é sério. E se a gente... não é nada isso. Não foi nada, foi a namoradinha, daqui a pouco tu arranja outro namorado, né? Se tu lida dessa maneira, o adolescente começa a se fechar. Minha mãe não dá bola pra mim, minha mãe não pensa que isso é importante pra mim. Meu pai tá me criticando por tal coisa. Então, tem que ter todo um cuidado, né? Pra que tu ouça o significado das dores do adolescente. No momento, e converse sobre isso. Né? Tem aquela minissérie que também saiu na Netflix, né? Que é o 13 Porquês. E que diz, são 13 episódios em que a menina no último episódio se mata e aparece, inclusive, ela se matando. Isso é adolescente, os adolescentes estão assistindo isso. Né? Meu filho me falou disso, pacientes adolescentes me falaram disso. Então, eu fui ver. Porque eu disse, eu tenho que ver, né? Porque não só pela minha profissão, mas meu filho está vendo. E aí, quando eu vi, eu me assustei, porque é terrível a cena da menina, né? É terrível, aparece muito bem, ela cortando os pulsos. É pesado. E aí, quando eu fui conversar com meu filho sobre isso, eu fui conversar, vem cá, o que tu acha? E foi muito interessante o olhar dele, porque... Existe muita discussão a respeito disso, de que isso estimula o suicídio, de que não sei o que, de que os adolescentes, que isso é muito pesado. Realmente é muito pesado. Porque o suicida fica vitimizado, botando a culpa no outro, né? Então, tem toda uma discussão em cima, que isso, inclusive, nós vamos fazer um debate lá na Clínica Horizontes, dia 6 de maio. Agora, nós vamos fazer um debate sobre esse seriado. Vai ser num sábado, se eu não me engano, às 9 da manhã, 9, 10 horas, tem que ligar para lá, entrar no site para ver. Mas vai ser um debate sobre isso, sobre esse seriado. Bom, o que acontece? Dependendo de como tu vai enxergar de um jeito. Eu assisti como mãe. E eu assistindo como mãe, chorei muito. Vendo o último episódio, eu chorei muito. E aquilo me tocou como mãe. O meu filho adolescente já foi numa outra visão. Ele disse assim, mãe, mas isso é bom? Porque, afinal de contas, é um alerta para dizer como que as pessoas devem se tratar. Porque as pessoas não estão se tratando bem entre si, na escola, tarará, e a gente tem que se tratar melhor. Nossa! É uma outra leitura. É uma outra leitura, e a leitura, um adolescente deprimido vai dizer assim, realmente, a melhor coisa que se tem para fazer é se livrar da dor de uma vez, vou me matar também. Então, vai depender. Por isso que é importante conversar com os filhos. E o acompanhamento. Buscar a conversa. E o acompanhamento, quando tu identifica que algo não está bem com teu filho e tu não está dando conta, vai atrás. Vai atrás. Conversa com alguém. Vai buscar informação. Vai buscar um tratamento. Porque não é vergonha, não é feio, é sinal de que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Né?
por aquele ser que é o mais importante na minha vida, que geralmente são os filhos, né? Então, vai buscar. O adolescente, quando se dá conta de que não está aguentando as exigências dessa época da vida, né? Que é exigência com namorado, exigência com escola, exigência com vestibular, e que é muito pesada a carga do adolescente, exigência com a mudança do corpo, né? Com a sexualidade que fica borbulhando no corpo e na cabeça do adolescente. Então, vai buscar ajuda. Busca alguém para ajudar a lidar com essas mudanças todas. Assim como o idoso tem que buscar, assim como o adulto quando não consegue, quando tem um filho, quando entra numa menopausa, quando, né? Então, são todas as mudanças vitais da vida, um casamento, a chegada de um filho, que são mudanças vitais que a gente às vezes se atrapalha e que outras vezes se atrapalha muito, né? Mas que pode buscar ajuda. Tem aonde buscar ajuda. Patrícia Mazeron, 12:01, estouramos aqui o tempo, ela tem compromisso daqui a pouco. O papo é bom, a gente vai passando, né? Quero agradecer muito a presença da Patrícia Mazeron aqui na Jovem Pan, no nosso Live Jovem Pan, falando sobre depressão. Entramos um pouquinho sobre essa questão também da infância, da adolescência, esses jogos aí terríveis. Enfim, Patrícia, muito obrigado. Patrícia Mazeron, psicóloga, psicanalista, especialista em psicoterapia e psicanálise em adultos, casais e família. Quem quiser mais informações, Clínica Horizonte, telefone lá mesmo? 3019 1799. 3019 1799, entre em contato com a Clínica Horizonte. Fique ligado no Pan Saúde, todos os dias às 16 horas aqui na Jovem Pan, de segunda a sexta na Jovem Pan com a Vanessa Dil, e mais informações, portanto, lá com a Patrícia, lá na Clínica Horizonte. Patrícia, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de fazer esse alerta, né, e da gente conversar sobre esse assunto tão importante. Que seja a primeira de muitas, muito Estamos obrigado. à disposição. Muito obrigado a Patrícia, Obrigada. Conosco aqui na Jovem Pan, do Live Jovem Pan. Eu volto amanhã às 7 horas com o Jornal da Manhã, ao vivo na FM 90,7 e também, é claro, aqui no nosso Facebook da Pan, em áudio e vídeo para você. Tchau, tchau. Muito obrigado pela companhia de todos. Compartilhem o vídeo quem gostou.